Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso tradicional Criptopiratas. Hoje o nosso convidado especial é o Bruno Faria, CEO da Ribus. A Ribus, que é um projeto bem interessante no ecossistema do mercado imobiliário, é um token de utilidade, a gente vai entender um pouco melhor o que isso significa. E a gente vai começar, como a gente sempre começa, perguntando para o Bruno como foi a sua jornada aí no mercado cripto, até chegar a CEO na Ribus, e contar um pouquinho da sua história aí, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Bruno. Imagina, Paulo, eu que agradeço, acompanho já o TC aqui há algum tempo, até estava comentando aqui de alguns participantes que tiveram anteriormente, então para nós é muito bom ter um canal desse para explicar um pouco mais do nosso projeto. Cara, na verdade eu sou contador de formação, eu comecei minha carreira trabalhando numa corretora como estagiário, e depois eu fui para uma Big Four. Fiquei lá quase 10 anos como auditor e consultor. Lá você tem diversas experiências nacionais e internacionais, e a minha área lá sempre era auditoria e consultoria de fundo de investimento e instituição financeira no geral, né? Então eu saí de lá, já estava um pouco mais experiente, e a área que eu mais auditava e fazia consultoria eram bancos de investimento e fundos de investimento. No final do meu período lá, eu auditava muitos fundos de private equity, peguei uns venture capital e muitos fundos imobiliários, seja eles na bolsa ou privados, né? Então eu tive um entendimento, uma base profissional nessa empresa, nessa Big Four. Depois disso eu fui me aventurar na área comercial, que nesse período eu já estava ali como gerente e tal da auditoria e queria praticar mais o processo comercial, né? Que muitas vezes numa Big Four é interessante, mas para a nossa área de gestão financeira, você tem muitos contratos globais e tal, então não tem tanto um processo hard de negociação como tem em consultoria. Fui trabalhar como assessor de investimento depois disso. Isso em 2017. Entrei em 2008, saí em 2017. Nesse momento, taxa de juros lá no talo, né? Mais ou menos como o período de hoje. E já na auditoria eu ia muito em faculdade, escola, palestrar sobre o mercado financeiro, sobre a profissão do auditor, do consultor e tal. E as pessoas me perguntavam de investimento. O que você faz e tal? Olha, cara, sou auditor, mas assim, pela confiabilidade da profissão, né? Então foi muito bom eu ter começado por aí. Eu até acho uma área muito boa para quem é contador e quer se especializar no mercado financeiro e por essa área também. Fiquei pouco tempo, a XP, Genial, e depois já fui para um escritório de finanças corporativas, que já era um M&A para médias empresas. Não chega a ser um M&A de private equity com todo aquele processo, mas existia um processo interessante que, como contador, me ajudava muito o processo de due diligence, eu já tinha alguma certa experiência de como realmente validar os números e tal. Para médias empresas, a gente sabe que isso é um desafio, né? Porque não tem balanço auditado e tal, esse tipo de coisa. E uma coisa que eu via muito, né? A gente tinha um cliente que a gente trabalhava para poder ver se a empresa era boa para ele comprar, vamos dizer assim, né? Grosso modo. E a gente via que sempre o processo de marketing, com tecnologia, com vendas, era muito escasso até, não vou nem dizer ruim, não existia. A integração entre o time de marketing e vendas, muito menos. E a gente tinha ali as metas de ROI, né, de poder mostrar que realmente o capital iria voltar num processo tranquilo. E, cara, do nada, assim, eu olhei e falei, pô, acho que eu quero atacar marketing e vendas, quero entender mais o digital. Já fazia um pouco de digital na assessoria, porque uma hora acaba os clientes do seu relacionamento, né? Você precisa escalar de várias formas, abrir outros canais. E juntei uns amigos lá de São José dos Campos. Nessa época eu voltei para São José dos Campos. Já tinha investido nesse período pessoalmente numa startup, consegui fazer um exit legal, um marketplace voltado para o food service. Existe até hoje, foi investido Bossa Nova e tal, esse pessoal. Fiz o meu exit e falei, pô, cara, acho que entendi como é que funciona o digital, entendi como é que funciona, aprendi realmente um business de tecnologia olhando pelo lado do front, não pela auditoria, pelo back, nesse investimento que eu fiz. E aí, pô, acho que eu tenho uma lacuna de mercado aí, as agências fazem um trabalho muito mais orgânico, criativo e tal, eu vou para um processo de vendas. E aí fundei a Abaré, que é uma empresa de assessoria de marketing e tecnologia, junto com outros sócios. Importei um cara lá do Vale do Silício, falei, cara, vem para cá para você colocar um pouco
dessa tecnologia aí que a gente não tem aqui e tal, tem um diferencial. E trouxe o empreendedor também, empreendedor desde os 17 anos, que é meu outro sócio, é o Luiz e o Pedro. E, cara, a gente sempre quis atender as médias e grandes empresas nesse processo que hoje é até chamado de growth, né? Crescimento e tal. Eu não uso muito esse nome porque acho que até o intuito não é vender por aí. O intuito realmente é mostrar, né, o processo de trabalho. E nesse intuito a gente começou em 2020 para 2021. A gente conseguiu ter um bom resultado, 2021 e 2022, e sobrou um capital para a gente investir numa empresa, né? Que como eu tinha essa escola, eu tinha essa pegada de diversificar realmente a nossa atuação. A gente começou a atender a Ribus como cliente, e eu falei, cara, esse negócio é muito interessante, o pessoal sempre, desde o começo, tinha uma abordagem jurídica, regulatória, que eu não tinha visto. Meu relacionamento com as criptomoedas foi nessa época da assessoria de investimento, que sempre vem um cliente, pô, e Bitcoin e tal, esse papo todo, né? E o cara quer falar um pouco dos mecanismos de trade e tal, aí tem as analogias que você vai fazendo. Aí eu comprei uns Bitcoins para ver qual que é, até para poder entender o ativo na época. Acho que até hoje, com certeza, cabe no allocation de cada um. Então o assessor tem que saber, né? Assim como o cara tem imóvel e tal. E, bom, sentei em cima e comecei a olhar as notícias. Aí vem uma enxurrada de notícias de cripto, tudo quanto é lado, né? E você não sabe com quem acreditar. Porque você está acostumado com os canais naturais do mercado financeiro, até a CVM se pronunciando, né? Esse cara, em quem eu confio aqui. Quando eu conheci a tokenização lá em 2021 e o processo de tokenização e os tipos de token, através, né, do Daniel Carius, que é o fundador da Ribus, começamos a pegar uma amizade e tal, ele começou a mostrar, eu falei, cara, tem jogo aqui. Eu acho que dá pra gente realmente iniciar um processo aqui de equity na Ribus. E a Abaré, a gente tem um CNPJ para isso, a gente fez o primeiro investimento na Ribus, e com o andar da carruagem, eu falei para os meus sócios, o negócio já rodando lá na Abaré, eu falei, olha, eu tô a fim de dividir o meu tempo aqui, até potencializar o nosso investimento através do stock option, vesting e tal, e eu ficar aqui mais tempo na Ribus do que na Abaré, e com a função de COO, que era uma função que tinha a ver com o meu histórico profissional, né? De operações, financeiro, linkar com o front e tal. E funcionou. E aí, de agosto para cá, eu tô assim 90% na Ribus. E a gente, com a minha entrada ali, a gente fez algumas coisas interessantes, criamos um novo ecossistema, que eu acho que é interessante da gente falar aqui. Então eu vim por um caminho não muito tradicional, né? Um caminho dos investimentos ali. E acho que compôs muito bem o time da Ribus, segundo eles, não segundo a mim, porque lá o pessoal tem uma experiência muito interessante. É basicamente, Paulo e Jorge, a junção de incorporadores com pessoas de tecnologia, né? E eu, como tinha um pouco do entendimento do produto, até de fundo imobiliário, que é normal esse tipo de pergunta comparativo, e entendia de tecnologia, eu acabei conseguindo, e o meu trabalho lá cada vez mais juntar, né, trazer a tecnologia junto ao setor imobiliário, porque existem algumas crenças de cada área, maneiras de trabalhar, que eu acho que foi um principal fator para a Ribus conseguir andar, né? O cara do imobiliário escutar o cara de tecnologia e vice-versa. Aí eu vim ali com um lance um pouco do mercado financeiro, compliance, controle, e aí fez com que a gente continuasse aí listado e aí andasse com um processo até mais, vamos dizer, organizado no sentido empresarial, que é uma coisa que eles sempre me cobram lá, e a gente sempre se cobra, né? Ter uma empresa, não só um projeto, tá com o regulador ali, ser aquele cara também que traz coisas novas para o regulador avaliar, ter um custo de compliance, né? Ter financials para mostrar, não descolar tanto a contabilidade do tokenomics, esse processo. Muito interessante a sua história e pode parecer não trivial, mas para mim faz total sentido esse fit entre contabilidade e cripto, porque o Bitcoin e outras blockchains nada mais são do que sistemas de contabilidade perfeitos, né? São livros razão globais e transparentes que você consegue ver as mudanças em tempo real, tudo que está acontecendo na rede, né? Muito bom. Né, Jorge Souto? E aí? Cara, eu fiquei curioso. Primeiro, é uma trajetória realmente interessante, né? Eu também vim no mercado financeiro tradicional, então sei mais ou menos como é que é a coisa. E eu queria que você explicasse
como é que funciona a Ribus, né? Porque quando a gente fala de imobiliário, tem diversas coisas que podem ser feitas. Mas como é que cripto, blockchain são inseridos e qual foram as mudanças necessárias? Porque pelo que eu entendi ali, a Ribus ela começou mais na veia imobiliária, adicionou tecnologia e em um determinado momento adicionou cripto ali no mix. Explicar como é que funciona esse processo aí pro pessoal que está assistindo a gente. Excelente. Bom, a Ribus nasceu da maneira que eu acho que todo projeto de tecnologia tem que nascer, a partir de uma dor, né? Então, óbvio, né? A dor era dos incorporadores, porque a Ribus tem hoje 2 anos e pouquinho. Naquela época, ainda com a economia ainda conturbada e tal, taxa de juros, inflação, o incorporador sofre bastante com a economia, né? Ou seja, sofre e se beneficia, é um ciclo, né? E a dificuldade inicial de captar, de poder ter dinheiro novo, de poder continuar com as margens dos empreendimentos, fez a Ribus nascer, né? E aí teve um relacionamento do Daniel, que é o especialista em cripto, tecnologia, e o Sérgio, né, que é pra você ter uma noção, o Sérgio tem 70 e poucos anos. Então, assim, um cara de 70 e poucos anos, com 50 anos de mercado imobiliário, bem-sucedidos em Vitória, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, o cara virar e falar, cara, vamos para esse projeto, é demais, Coragem, né? Sério, cara, é muito motivante você trabalhar na Ribus por isso. E aí veio o Marcelo, que é o CEO hoje, né, que é o filho, a Simone, diretora de marketing, e a gente conseguiu fazer um trabalho em que eles não detêm todos os tokens, não é uma centralização por família. Eles mesmos entenderam que tem que ser um processo que tem que ter o token, normalmente quem compra, os sócios ter lá a parte do tokenomics e tal, então muita transparência. Essa era a dor inicial, Jorge, captação. Só que quando a gente... Isso na época eu ainda era um cliente, 2020 e 2021. A Balé nem tinha feito trabalho para eles ainda, né? O Daniel também é de São José dos Campos, então eu conhecia ele e tal. Cara, se esbarraram na regulação, porque, né, para você poder captar e tal, o valor imobiliário, e com base, acho que no conhecimento de mercado deles, tanto os conselheiros que existem, que são pessoas do mercado de tecnologia, blockchain, como o próprio Daniel, pessoal de cripto, cara, existe o mecanismo do utility token. Existe o mecanismo de você criar um supply definido, você queimar, isso gerar uma deflação, que faz com que eu tenha algum tipo de também argumento de venda junto com a economia real. Nunca pode esquecer isso, né? Senão fica só um FOMO ali, uma coisa sem fundamento. E no início vende token de utilidade, certo? Esse token vai para... Isso está no white paper até hoje, né? Isso você vai para empreendimentos imobiliários, então Greenfield, compra o terreno, levanta o prédio, com o lucro desse empreendimento, parte dele eu faço a recompra no mercado. Essa é a primeira tese da Ribus, certo? No processo ali de eu me tornar sócio, como cliente, depois como prestador de serviço, isso já era algo comentado na Ribus e eu, como bom auditor, ou era, né, como um auditor bom não, mas um auditor que trabalhava bastante, ficava ali na ferida, cara, e isso, né, falando com o pessoal de compliance, porque assim, cara, inicialmente eu falei, pô, o cara vai ficar sentado 2, 3 anos com o token, algo que não é um produto igual ao do mercado financeiro, um fundo imobiliário, e depois ele vai ter uma rentabilidade que não é direcionada para ele, porque senão eu sou um valor imobiliário. Eu sou um contrato de investimento coletivo. Ele vai ter uma recompra e você participa dessa recompra. Nesse período todo, eu tenho que fazer o token ter utilidade, que é basicamente você trocar ele por algum prestador de serviço que aceita token, alguém que aceita vender um produto em token e tal. A gente começou a ver que essa aderência ia ser muito de longo prazo. Ia dificultar, né, um processo de listagem e tudo mais, né, para conseguir ter uma especulação para que o token tenha um pouco mais de reverberação na comunidade, não só da Ribus, mas Web3 em geral. E aí a gente começou a criar um ecossistema interno com o dinheiro que a gente captou ou vendeu os tokens, né? E a gente está direto, cara, live toda semana quase, explicando os tokens, ama direto, a comunidade, todo mundo perguntando, agora a gente tem os embaixadores da Ribus e tal. Então, assim, tudo de uma forma bem transparente. Claro que tem coisas que a gente aprendeu no meio do caminho, mas agora o intuito é, olha, eu tenho alguns terrenos, vou fazer alguns empreendimentos. Depende um pouco da economia. Então, vamos criar uma equipe de tecnologia mais forte e começar a trabalhar
com tecnologia. Então, o início, para falar que a Ribus está no Web3, a gente criou um token, certo? Que inicialmente era na rede da Binance, agora está na rede da Polygon, interoperabilidade e tal, não sei o quê. E a gente tá, com esse token, a gente fundamenta o que a gente fala, o topo de funil dos adeptos a cripto. Então, assim, o nosso papel como agente do mercado cripto é trazer os primeiros investidores. Então, a gente está percebendo até a nível de marketing que dá para você fazer um pouco desse entendimento, né? Olha, o incorporador, o cara da corretora de imóveis, o arquiteto, as pessoas que são desse meio, que é uma economia muito forte, dificilmente elas vão entender a tese de comprar, mesmo o white paper sendo curto do Bitcoin ou da Ethereum, ou até um token um pouco mais que tem fama para o Web3, mas para o cara não, difícil. O nosso cara, você tem um token, as transações são registradas, a explicação do livro caixa e tal, aberto, transparência, e também uma pegada de cultura Web3 na empresa, que é você democratizar a informação, você ter uma comunidade ali engajada em relação a também poder opinar no projeto, né? É óbvio que nós somos centralizados, então para você opinar você vai lá na comunidade e tal, não é uma DAO, né, ou algo assim que espero que no futuro aconteça, mas tem restrições para o mercado imobiliário, porque os montantes são grandes. Vocês pensam em dar direito de governança para os token holders? Pensamos, e esse ecossistema ele é algo que futuramente ele está arquitetado para isso. Mas só, Jorge, respondendo sua pergunta, cara, primeiro ponto temos um token na rede da Polygon, e esse já é bastante narrativa para você falar para quem nunca viu o token. O que é isso? O que é o Polygon Scan? Qual a diferença do Polygon Scan para o que está na BO, o que está na corretora que você está lá e tal? Já tem bastante coisa, né, pro iniciante nesse mercado. Quando a gente vai para, mas tá bom, eu compro o token para quê? Né, o que eu faço com o token? Hoje a gente contratou um time de tecnologia grande, cerca de 10 pessoas, está todo em São José dos Campos, e os outros sócios e a parte imobiliária principalmente fica no Rio de Janeiro, no escritório lá na Barra. A gente abriu um escritório comercial no Casa Shopping, que é um shopping voltado para arquitetos, decoração, setor imobiliário indiretamente, justamente para poder provar, cara, não tenho nada a esconder, você quer vir aqui na loja e falar com alguém, entender o que é o projeto, vem aqui. E a gente tem uma parceria com o escritório de assessor de investimento lá, Agrega, que é afiliado à XP, nesse mesmo escritório, justamente para a gente poder se desafiar nesse contexto de explicar o token para quem está nesse mercado de investimento mais voltado ao mercado financeiro, né? Colocar um allocation ali em token e tal. Então a gente preferiu fazer um investimento mais na credibilidade, na transparência, para as pessoas confiarem que existe, do que realmente ser tão deep dive na tecnologia no primeiro momento. Estamos no segundo momento da Ribus. Esse ecossistema, ele basicamente tem a criação de 2 novas empresas. Uma chama Recibos, que é uma empresa que vai gerar um processo de antecipação de aluguel e de recebíveis alternativos. Então a gente tem um problema que a gente viu de muitas imobiliárias que administram aluguel cada vez menos, porque menos rentabilidade, muito trabalho e tal. E a gente percebeu, vamos atacar esse meio. Então, basicamente, a gente tem capital para poder fundear as operações de antecipação de aluguel até 1 ano e tem um target de retorno para o investidor de 18% a 22%. E a gente está na fase de MVP, e para você participar como investidor, comprar esse recebível, tanto oferta pública como privada, você precisa pagar uma taxa de 2% em Ribus. Então começa a dar utilidade, né? Que é o token, ele dá acesso, ele é parecido com um plano de milhas, ele te dá benefício. O plano de milhas não quer dizer que você vai usar e não vai gastar. Você ganha, né? Então você ganha um desconto, por exemplo, numa passagem aérea. Aqui você vai investir, mas você paga em token. Você pagando em token, eu queimo 100% desse token, eu Ribus. Se você não tem token, a Recibos vira uma vendedora de token. Porque para você participar daqueles 20%, você tem que ter o token Ribus. Então essa é a primeira utilidade, vamos dizer, fora diretamente do mercado imobiliário, para poder antecipar um pouco esse retorno que vai ter dos empreendimentos imobiliários que a gente investiu lá em 2021. Segunda empresa chama House Us.
é um marketplace voltado para os arquitetos. A gente percebeu que os arquitetos não são muito bem assistidos tecnologicamente, né? E são pessoas que usam ferramenta de tecnologia diariamente, né? Para poder fazer os projetos e tal. Então a ideia da House Us é que os arquitetos tragam os clientes dele para negociar, né? A gente traz fornecedor e arquiteto, gera um GMV na plataforma, né? Um volume, só que o arquiteto traz o cliente dele. E aqui existem alguns dogmas da profissão, né? O tal da comissão que o arquiteto recebe por trazer o cliente para a loja e tal, que são coisas que não são bem-vindas até pela CAL, né? Que é o organismo ali, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A gente vem para resolver até esse possível conflito de interesse, né? Porque muitas vezes a gente viu que existe muitas conversas em relação a conselho de ética e tal da CAL em relação aos arquitetos dele ganhar o famoso RT lá, né? E a gente entende que isso na nossa plataforma não existe, porque nós vamos pagar algum tipo, ou em token, ou em reais, ou em bonificação, dentro do que a gente estudar da CAL, sempre olhando isso, e isso diminui o conflito de interesse. Eu vou bonificar o arquiteto, e não a loja mais. Então, se você quiser comprar na loja A ou B sofá, cara, pode comprar via mim, porque você vai receber a mesma bonificação. Não existe um conflito de interesse. E isso gera token backs para o arquiteto, para o cliente, para o fornecedor. E eu gero uma base maior da Ribus, que isso me ajuda em valuation, me ajuda em democratização do uso do token, e num futuro isso pode ser aprimorado. Eu posso pegar recibos e colocar para ele antecipar o recebível de 90 dias que que o fornecedor tem com a venda dele. Então eu vou começar a criar cross-sellings ali dentro, né, para que realmente eu tenha uma maximização de receita e vire uma empresa, e não fique focado 100% no token, porque para nós o token é um meio de acontecer, não é o fim. O que nós vemos as pessoas vendendo o token, de qualquer projeto que ainda está um pouco incipiente, né? E nós não, nós vendemos o que está por trás do token. Cara, muito legal, né? E assim, fica bem claro todo esse ecossistema que vocês estão montando em torno do token, para o token ser de fato um token de utilidade, né? Uhum. Eu acho que o regulador tem uma preocupação muito grande de que alguns tokens podem caracterizar contratos de investimento coletivo, e vocês tomam bastante esse cuidado para mostrar que geralmente que de fato é um token de utilidade que você usa naquela rede, naquele ecossistema, para determinadas ações ali, benefícios ali dentro. Tanto é que vocês tiveram uma dispensa da CVM, inclusive numa consulta, né? Uhum. Como que foi isso? Bom ponto, Paulo. A gente iniciou a consulta, se eu não me engano, em 2021, eu acho. E como é que é o processo? Até eu acho legal compartilhar, né? Primeiro você manda. Muitas pessoas aqui eu sei que já devem saber, né? O pessoal aqui é bem ativo e já está num nível maior a sua audiência, mas acho que é legal compartilhar, né? É bom? Primeiro você fala, olha, CVM, se eu tivesse uma operação assim, não falo quem eu sou, né? Se eu tivesse, o que você acha disso? E ele vai dar o parecer dele, assim como qualquer pessoa, né? Pode ir lá, você tem um prazo, demora e tal, mas você recebe lá o cara, olha, eu acho que se for assim, funciona. Isso aqui eu tenho que regular. Depois você estrutura e fala, olha, então agora eu sou a Ribus, eu faço isso, isso e isso, e eu queria o seu entendimento sobre a minha operação, né? Segundo o ofício que você manda. E ele respondeu nós em novembro do ano passado, novembro de 2022, e disse realmente que com base na nossa tese, nós realmente fizemos uma oferta, a gente fez uma oferta, vamos dizer, um ITO, né, vamos dizer assim, se eu não me engano, em agosto do ano passado, na Flow BTC, e realmente foi uma oferta, só que não foi uma oferta pública, né, e não foi uma oferta que se enquadra como um contrato de investimento coletivo. Então, acho que esse que tem que ser, basicamente, as primeiras dúvidas que os próprios fundadores e desenvolvedores de qualquer projeto de token de utilidade ou até de qualquer modalidade de security token tem que fazer no Brasil, né? Porque você vai começar hoje, você vai demorar 1-2 anos em média para você receber. E não é nem ineficiência da CVM, eu acho.
Eu acho que assim, realmente, né? Você vê uma reformulação, poucos profissionais e tal, imagina uma enxurrada né, de ofício para você avaliar, um ambiente ainda cinzento. É um processo natural, né? A gente, até para você fazer qualquer abertura de empresa na CVM, tem um processo de análise normal. Então você não espere você vender para você ter sucesso e aí perguntar para a CVM. Acho que esse foi o. Normalmente isso não dá muito. Né? Porque senão você, né, eu acho assim, cara, tô no processo, você não precisa ficar divulgando que tá no processo, porque, né, você talvez precisa fazer ajustes, e isso foi muito legal, porque basicamente um risco, né, que existe em todo o projeto é do regulador falar, cara, para aí, você precisa se adequar aqui às normas da CVM, ou do regulador que você tiver ali também, às vezes você, sei lá, pode ser o Banco Central, a SUSEP, qualquer um desses, e isso vai lesar, né, os investidores, as pessoas que compraram. Então, nós somos sim um investimento, só que a nossa oscilação ela é em relação à oferta e demanda. E não a promessa de taxa, promessa de sucesso, esforço de terceiro, todas aquelas qualificações que enquadram um projeto como valor imobiliário. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre. Eu me interesso muito por tokenomics, né? E aí você falou que você fizeram essa captação para poder investir em projetos imobiliários, né? Incorporar e tudo mais. E ao mesmo tempo, vocês vão queimando esses tokens, utilizando, né? Que são utilizados nesse ecossistema que vocês criaram. Vamos supor que você tem lá o seu portfólio atual de projetos. E vocês venderam 100% deles. Isso acarretou em queima, mas vocês, obviamente, querem investir em novos projetos. Como é que vocês vão fazer essa venda? Qual é a estratégia de vocês? Vocês vão fazer vendas novamente do token? Porque, dado que você também está queimando, você vai diminuindo numa ponta e tem que vender na outra, para você manter, né, os projetos rodando. Como é que funciona essa mecânica para vocês? Excelente. No nosso tokenomics, a gente tem um percentual, se não me engano, 20%, que são para oportunidades. Então, nesse processo de registrar o lucro dos empreendimentos, a gente guarda uma fatia para fazer a recompra que depois vai ser o escopo da queima, e uma fatia para novos projetos. Porque o ideal é que o tanto que você queime é o tanto que o seu token valorize, para que você continue com o mesmo montante de dinheiro, certo? Só que nem esse não descolamento seria o ideal. Então, não sei se isso vai acontecer. Então, deixa eu guardar um pouco de dinheiro aqui, que foi o caso que a gente fez para investir nessas duas empresas e outras ações comerciais que a gente tem, que eu posso falar um pouco mais para frente. Então, assim, a gente guarda um pedaço desse lucro, Jorge, para poder continuar os reinvestimentos. E a ideia é que, nesse processo, a cada ano, o token aumente um pouco a sua usabilidade no ecossistema e que as pessoas tenham um maior nível de aceitação. Né? Porque aí o engenheiro da obra consegue aceitar token, diminui o custo do incorporador. O produto pode ser um percentual em token, diminui o custo também do incorporador. E por aí vai. Né? Então, o que esse cara que recebe o token, o engenheiro, vai fazer com o token? Eu preciso gerar utilidade para ele. Então, o nosso trabalho é de geração de utilidade o tempo todo. Isso por si só, né, você vai de 300 milhões, que é o nosso supply, para 100 milhões, certo? E você consegue gerar utilidade, a probabilidade da gente conseguir estar mais no mercado e que isso gere uma atratividade maior é grande. Isso pode resultar numa valorização ou não. O mais importante de busca agora para nós não é valorizar, é a liquidez. Porque se eu não tiver a liquidez, Jorge, cara, eu posso, né, eu não vou ter para quem passar esse token. Então o nosso olhar é, olha, a partir do momento que eu estou lá nos 100 milhões que eu queimei tudo, eu vou continuar recomprando, porque no início tem que gerar liquidez também no mercado, em corretoras, eu recompro, queimo. Na hora que eu começar a recomprar e não tiver como mais queimar, eu preciso usar esses tokens dos empreendimentos, né, e não vender num processo em que só eu ganhe. Porque nesse momento eu vou ter menos tokens que todo mundo. Digamos que chegue lá nesses 100 milhões, eu tenha 50 milhões de tokens, que eu tenha 90. A comunidade vai ter mais do que eu.
dos 100 milhões que eu tenha 10, a comunidade vai ter mais do que eu. Então você vai recomprando e tem um limite então de 100 milhões. Quando bater 100 milhões, aí vocês param de recomprar isso? Não, Queimar, a queima é isso, paro de queimar. Tá. E aí eu já tô no meu, vamos dizer, no limite. Ali. No limite. Agora o meu processo é girar o token. Se até eu requeimar esse token eu não tiver um giro que justifique essa compra e venda dos participantes do mercado, o projeto não anda. Então, assim, ao longo desse processo de eu conseguir gerar liquidez, que as pessoas usem o token e que essa roda ande, eu preciso estar estabilizado minimamente na minha liquidez e na minha utilidade. Então, assim, a queima ela é um processo em que depende também da aderência das pessoas. Se eu, por exemplo, se eu receber um investimento agora de 100 milhões, eu poderia muito bem pegar esses 100 milhões, recomprar tudo e queimar, meu token por matemática vai lá para cima. Mês que vem todo mundo dampou, já era o projeto. Então, para você ter uma perenidade no processo, o trabalho é você pensar na utilidade e na liquidez. Chegando a 100 milhões, tendo utilidade e liquidez, aí existe um trabalho, né? Existe um processo. Esse é a nossa missão. Você tocou num assunto bem interessante, né? Porque várias vezes a gente conversa com projetos que possuem tokens e muitas vezes naquela economia, naquele ecossistema, não é interessante que tenha uma valorização muito grande, muito menos uma desvalorização muito grande, né? Uma volatilidade muito alta acaba sendo prejudicial para o ecossistema, até de jogos blockchain, por exemplo, é um dos casos que não faz sentido você ter uma volatilidade tão grande. Através dessa queima, vocês conseguem, de certa forma, controlar um pouquinho os preços dos tokens? Como que é esse processo? Hoje, o processo de queima a gente ainda não divulga, justamente para evitar essa especulação, porque a gente não tem a liquidez que a gente gostaria, certo? A gente está num processo de negociação com novas corretoras e a Flow inicialmente foi muito bom para nós, a gente conseguiu aprender como é que funciona esse mecanismo num ambiente assim seguro, num ambiente tranquilo, sem trocentos milhões de tokenistas, né, comentando de uma forma às vezes especulativa, tanto para o bem quanto para o mal. Você matou a charada, assim como os games, né, você perde a aderência com muita volatilidade. Pô, o cara vai comprar uma skin hoje por 10 moedas, amanhã tá 100, aí ele pô, não vou comprar, aí depois vai para 7, aí no jogo, a experiência do jogo fica ruim, né? Então, o nosso mecanismo é muito parecido. A volatilidade, ela tem que ser algo que, assim, o ideal é que, a volatilidade de um token imobiliário, ela é uma vol de 5. E isso, os traders já entendam que é isso. Agora, se ficar 7, 10, 5, menos 3, isso é ruim para o projeto. Então, por isso que a gente escolheu também uma corretora mais antiga, mais assim, que tinha uma relação, né, com o investidor, que é uma instituição financeira e tal. Tudo isso pensando nos nossos primeiros tokenistas, nos early adopters, que foi o pessoal do imobiliário, né, naquele do relacionamento inicial. Então, a volatilidade para nós, a partir deste momento desse ano, eu entendo que ela pode nos ajudar mais, porque a gente já tem corpo, já tem o que os traders avaliarem no nosso projeto, né, já tem aspectos que eles podem levantar, positivos e negativos, para que a gente se atente, né, porque muitas vezes ele já está sinalizando alguma coisa futura que ele acha, nos ajuda a trabalhar agora. E assim, uma coisa que, cara, eu cresci com CVM, auditoria e tal, para mim o cara promete valorização, eu fico... No começo, para mim, Jorge, eu falava, como assim, cara? Você tá prometendo valorização numa coisa que é fixa? Dá muito certo, hein? Tipo assim, eu achava, né, eu fui me acostumando a não ficar muito irritado, às vezes, com isso e entender que o mercado cripto tem um pouco dessas pessoas e desse FOMO gigantesco e tal. É raro, mas acontece muito, né? Exato. E aí o nosso papel, assim, o que eu entendo é contribuir com a liquidez. Se uma pessoa vai permutar um imóvel com token Ribos, ela não está olhando para valorização só, ela está olhando para liquidez. Porque, lógico que eu quero que valorize, beleza, mas se você comprar um preço bom, e ela derreter, sei lá, 10%, mas você comprou a 30% desse preço-alvo,
e você conseguir liquidar tudo, cara, é melhor do que você tá lá com o preço-alvo 30 para cima, ele sobe para 70 e você tem que liquidar 1% disso. Né? Então, nós não somos atraídos por um processo de valorização, como você falou, nós somos mais atraídos por um processo de liquidez. A gente brinca, né, que liquidez é tudo nesse mercado, né? É. Como é que vocês estão em termos de projetos? O que é que vocês têm na mesa, né? Eu sou lá um cara, puta, quero investir em vocês. O que é que eu vou estar... Qual é o portfólio de projetos que eu vou estar exposto? Você falou que, além dos projetos imobiliários, vocês têm 2 iniciativas aí de novas frentes, né, de tecnologia. Então, eu queria saber mais desse portfólio que você tem atualmente e também se você também tem outras iniciativas aí que vocês eventualmente estão explorando. E aproveitando, se eu puder acrescentar, se eu puder falar não só dos projetos mais de curto prazo, mas também dos projetos mais de longo prazo, né? Como você enxerga o business crescendo aí ao longo do tempo? Ótimo. Bom, dos projetos agora, além da Recibos e da House Us, nós temos algumas iniciativas comerciais para poder empacotar um produto e facilitar a comercialização. Uma primeira, chama Permutos. Tudo é com U, você vai ver que tem uma lógica, né? Justamente para a gente tentar também fazer esse trabalho de branding, vamos dizer assim, né? Então, a Permutos é uma operação comercial, não é um CNPJ, em que nós aceitamos permutas de imóveis e de carros. Então, tem um head para imóveis e um head para carros, né, de comercial. Então, se você quiser permutar o seu imóvel em token Ribus, de 30% a 100%, dependendo da negociação, a gente faz essa negociação. A gente já trocou, ao longo da nossa história, 2 anos, alguma coisa, 41 imóveis, 100% em tokens. Bastante. Certo, bastante, também achei. Quando eu cheguei, já tinha trocado 5. Eu falei, como? Cara... 5 para 40, porra. Pô, mas pra mim 1 já era uma... Porque assim, trocou 1, 2, uma situação atípica, um familiar e tal. Mas 5, eu falei, pô, a família é grande ou realmente existe alguma coisa boa, né? Então, o que acontece? É natural hoje, né, nessa época da economia, você ter pessoas encalhadas com imóveis, que elas não aceitam vender pelo valor sentimental, porque talvez precisa de alguma reforma, alguma coisa assim, ou não tem mercado mesmo. E também um aluguel é um rendimento que para ela não faz sentido, ou tem problemas de inadimplência, ou não está nem alugando em arca com os custos desse imóvel. No Rio de Janeiro isso é bem comum, né, porque você tem ali bastante imóveis caros, grandes, grandes capitais em si, né? E aí a gente permuta esse imóvel. E aí, quando o cara permuta esse imóvel, ele sai de um custo que ele estava pagando de IPTU, um custo ali de condomínio, enfim, algum tipo de custo ou reforma futura. E existe a possibilidade de ele travar esse token, que aí contribui com o nosso TVL também, né, para evitar despejo e tudo mais. Ele trava esse token em 1 ano e ganha 25% em token. E aí daqui 1 ano ele teve 25% a mais em token, o risco é o projeto não dar certo, certo? Então aí a pessoa começa a entrar, participar e tal, fica uma coisa mais legal. Essa é a mesma coisa com carros, são 2 operações. Interessante com carro, né? Cara, com carro a gente falou, porra, mas carro é líquido, o cara amassa no preço e tal, mas acontece, porque a gente paga a tabela com o token. E muitas pessoas não querem vender abaixo da tabela e tá certo. E ele não precisa do dinheiro, ele só, cara, sei lá, vou para Miami, não quero mais o carro. O carro do cara é 100 pau. 50% em reais, 50% em token. Exemplo. Aí eu vou e vendo esse carro por 35%, 80%. Vendo mais rápido, uma margem que talvez ele não aceitaria vender, ou até mesmo não tem o canal, né? E mesma coisa com o imóvel. Então eu giro rápido esse imóvel, né? Não fico sentado em cima porque eu compro ele com tokens e o meu custo de token mais o que eu paguei em reais vale a pena eu vender com um deságio e fazer uma venda forçada e ter um lucro na operação. Essa operação permutos. Quando a gente vai para um outro ponto que se correlaciona, chama retrofitos. Talvez vire uma empresa, mas a gente está indo devagar, que senão é muita coisa, né? Que é o seguinte... A gente se deparou com pessoas que não queriam, às vezes, trocar em token, não queriam vender também, queriam melhorar o imóvel, mas estavam sem dinheiro.
Então a gente tem um time de especialista que vai no imóvel e fala, olha, cara, se eu colocar aqui um imóvel de 1 milhão, se eu colocar 100 mil reais, até às vezes comprar TV, que seja, algo que a gente veja que valorize o imóvel para aquele público específico, sendo que a gente tem uma base gigante de prestadores de serviços e também de fornecedores, porque acho que eu esqueci de falar que é importante, o que o pessoal do Rio de Janeiro tinha, os incorporadores, que existe até hoje, é uma plataforma chamada Agrega, que é basicamente uma plataforma em que compila muitos terrenos, uma plataforma digital. Então é comum grandes incorporadoras construtoras irem na Agrega procurar terreno para incorporar. E com isso, a gente tem uma base lá de mais de 5 mil fornecedores, fundo, advogado, prestadores de serviço, que interagem com a Agrega, porque a Agrega, no final, é uma base que recebe terrenos e comercializa digitalmente. Então, a gente aproveita muito dessa base da Agrega para realmente conseguir ter uma base grande e poder girar essas operações. Então, a gente começou um por um na base. Esse cara aqui, como a gente pode ajudar? Cara, e a gente ainda falta, acho que, 2.000 e não sei quantos. Toda semana esse, aí liga pro cara, não existe mais o telefone, o e-mail não, bate na porta. Então é um trabalho bem de formiguinha no começo, bem startup, assim, como modelo de pensar, né? Eu acho que a gente já tá numa fase, talvez, scale up, alguma coisa assim, mas o modelo de pensar é muito aquele pô, tem que fazer primeiro o não escalável para depois escalar. E nesse contexto, o da Retrofitos, cara, eu ponho 100 mil reais aqui, seu imóvel vale 1 milhão, eu tenho um estudo que eu vendo ele a 1 milhão e 200, então você vende a 1 milhão e eu pego essa parte a mais que representa 100% do meu ganho. Então eu pus 100 mil, pego 200 mil e você vende pelo preço que você queria de mercado 1 milhão. Ou às vezes até uma gordurinha a mais, o dono do imóvel pega. E isso gera token de token back, eu aciono o cara, vira base, aí começa um trabalho de networking mesmo, né? Acho que a gente está saindo dessa fase para ir para a escala. Então, isso é uma operação interessante também que já rodou, acho que já tem 10 ou 12 imóveis retrofitados dessa maneira. Começamos em setembro do ano passado. A última é a benefícios, porque a gente percebeu que, cara, se nós tivermos um clube de benefício com descontos em reais, isso ajuda também a pessoa a justificar uma compra de token. Eu não estou dizendo para quem trada ou para quem já é experiente. Estou dizendo para o pintor aceitar lá na obra um token. Né? Pô, eu vou receber R$1.000 na semana, eu pego R$100 de token. Pô, me faz falta? Faz. Só que R$100 eu ganho 15% de desconto no Cinemark. Então, assim, como ele não tem acesso ao plano de milhas, a gente estudou, falou, cara, esse cara da base não tem acesso aos benefícios de um plano de milhas normal, não só de avião, mas de qualquer outro tipo de clube de benefício. E a gente, basicamente, comprou, né, alugou ali um clube de benefício e trabalha o front-end da maneira como a gente entende que tem que ser. E aí cria regras, pô, se você tem até 10 mil tokens, você vai ter esses benefícios. Se você pode comprar uma mensalidade anual em token, ter acesso aos benefícios e tal. E isso é mais para a base. Esses projetos, todos eles, a gente está rodando com o nosso ecossistema interno, que eu chamo, que é mais do que os funcionários. São os funcionários, os early adopters, os primeiros parceiros, para eles opinarem. Então, porque se a gente tentou jogar para a comunidade uma vez, cara, virou um boné velho. Então a gente está trazendo com quem entende mais o projeto e critica mesmo, pesado, e a gente vai aumentando o nosso raio de atendimento, né? Teoricamente, atendimento, eu digo, raio de, pô, joga para a comunidade, depois agora vamos fazer comunicação institucional, agora vamos comentar isso com um player grande, um fundo profissional, um parceiro, vocês aqui. Então, esse é o processo, Jorge, esse é o processo. Cara, muito legal. E como que você enxerga todas essas iniciativas de tokenização de imóveis, né? Eu sei que é um modelo diferente do da Ribus, mas quem sabe no futuro possa ter um fit aí, né? Eu acho que é uma das os casos de uso mais óbvios, né, de cripto. Pô, excelente pergunta, Paulo. Cara, muito obrigado pela pergunta, porque isso é algo assim que é a pergunta do século para quem trabalha com token do setor imobiliário. Então, eu vou dar uma notícia boa e uma não tão boa. Hoje, vou começar pela não tão boa, então. Hoje, não é possível você fracionar um imóvel, como vocês sabem, né? Legalmente.
né? Então, assim, eu vejo, a gente vê muito, né? Até iniciativas, às vezes, de construtora, incorporadora, acho legal, mas tokenizamos o Chateaubriand, não sei o quê, sei lá, um empreendimento imobiliário, que só o marketing dele já é um marketing que não dialoga com cripto, né? O cara põe aí você, beleza, entendi. Então, assim, você não vê uma aderência, você não vê que é feito por pessoas que pensam no todo, mas é uma iniciativa válida. E aí, pô, como é que o cara fracionou o RGI? Como é que o cara fracionou a matrícula no sentido de fazer sentido depois os custos e tal? Porque, pô, se eu fraciono, um exemplo básico, como não dá certo ainda hoje, eu vou fracionar e aí tem que pagar o condomínio. Aí é nós três aqui. Aí o Jorge vai viajar para qualquer lugar, esquece de pagar. Nós dois agora, então o que a gente faz? A gente paga os juros, a gente tira o Jorge, então assim, ainda não tem esse mecanismo, em função ainda do processo cartorário e tal, que eu vejo muitas iniciativas que já estão indo para poder colocar em blockchain e tal, alguns registros. A gente tem um parceiro lá na Barra que aceita receber em token os pagamentos. Já é um grande avanço. O cara já aceita o token para receber. O próximo passo é ele colocar na operação e tal. E existe toda uma negociação que tem que ser feita entre vários entes dessa natureza. Então não tem como você fracionar. O que dá para, aí a parte boa, o que dá para ser feito, né? E o que é feito também por alguns players sérios. Você tokeniza o direito de uso daquela ação comercial da propriedade. Então, assim, venda ou aluguel. Então, eu vou falar assim, olha, o Jorge, Paulo, seguinte, se você comprar esse token dá 100% de direito na venda da unidade 12 aqui desse prédio. Então, quando eu vender essa unidade, você vai capturar todo o resultado dessa operação, líquido de imposto, para você. Isso dá. Outra coisa que dá, renda. Olha, investe aqui, um preço de metro quadrado na planta. Quando isso crescer, quando isso acontecer, o empreendimento acontecer, eu vou alugar essas unidades e você vai usufruir do percentual que você comprou dessa operação. Então, se você comprou 50, ele 50, daqui 18 meses fica pronto o empreendimento, essa é a parte mais importante, você não está investindo no token. Quem que é a figura, quem que é a empresa, Jorge, Paulo, que vai administrar isso? Sempre tem hoje em dia, pelo menos, ainda tem que ter alguém ali para olhar, senão... Cara, o que você está comprando? Alguém que vai gerenciar esse aluguel e você sabe que vai cair na sua conta. Alguém que vai fazer uma análise criteriosa do inquilino que vai entrar ali. Ou alguém que vai fazer uma análise, que aí ganha mais dinheiro, mas é mais difícil, do processo de short stay. Que, pô, na prática é lindo, né? Mas e a vacância real disso? E o custo de você fazer... de você realmente achar pessoas de ficar e tal. A blockchain, na hora que você fala, ó, paga ele, nessas regras, né? Que o contrato inteligente, o conjunto de regras daquela operação, é lindo, isso acontece. Mas e na prática o cara pagar? Então, a parte boa é que dá para você fracionar esse direito de uso e você aproveitar o marketing do imobiliário para isso, que é que você põe uma coisa altamente de risco, vamos dizer, com algo que na cabeça das pessoas é mais seguro, que é o imóvel, apesar de, dependendo do tempo, é líquido, mas isso ajuda até no processo comercial, né? Pô, comprei, né, um investimento de um imóvel tokenizado, mas você não pode ir lá, bater na porta e entrar lá. Você tem o direito, né, da comercialização ou da renda daquele aluguel. Isso eu acho que é um grande avanço. Nós não fazemos isso, né? O nosso token é um token de utilidade, mas eu acho que existem outras empresas que fazem, até construtoras e tal, e que é um mecanismo que eu acho super legal. Assim, a gente, no Brasil, pelo menos, a gente não tem uma regulação ainda 100% clara, mas a gente vê ali a CVM, o Banco Central sendo muito abertos, né? A nossa tese é que, pô, se estão fazendo direito o negócio, eles olham e falam, ok, vamos ver aqui como é que a gente baseia para criar algo que seja uma regulação que faça sentido. Vocês chegaram a estudar que é algo que... cripto tem esse negócio, né? É global. Né? Então você tem que olhar, você olha para o Brasil, mas você tem que olhar para o mundo todo. Vocês chegaram a olhar algum outro caso no mundo que para vocês tomarem como base
de regulação para vocês, para o futuro da empresa? São muitos detalhes, às vezes a gente começa a explicar com mais detalhes, mas isso complementa, acho que a pergunta do Paulo em relação a quais os próximos passos no futuro de médio prazo, né? Cara, assim, o que a gente viu muito é security tokens do setor imobiliário não se dando tão bem, né? Então, a gente até recentemente tem notícias e tal, você vê que realmente esbarraram também, talvez, na liquidez e tal. Procurei achar até um na Alemanha e tal, o cara vendendo a um euro uma participação num empreendimento imobiliário e tal. A gente olhou projetos aqui que são, vamos dizer, diferentes, olhou a Blocks, que legal, o cara faz várias coisas legais aqui, eu acho animal esse projeto. Você começa a ter inspirações paralelas. Agora, e no mundo de token, olhamos a Chainlink, o BAT lá da Brave e tal, mecanismos que você vê que existe algo real por trás, uma solução para alguma dor, né? Agora, nós não achamos um token de utilidade, Jorge, que também esteja a fim de correr esse tipo de jornada. O que mais a gente vê é pessoas querendo realmente captar, cara, no final do dia, entendeu? Captar de uma maneira custe o que custar. E mesmo se você faz uma estrutura lá fora, você precisa de profissionais que saibam fazer isso e, mais do que isso, sabem monitorar. Então, o que a gente mais se baseou assim foi, a utilidade que a Chainlink tem, que eu acho animal. A própria Ethereum, você vê que começou a ter uma utilidade através dos contratos inteligentes ali, então a gente foi um pouco mais na raiz de coisas que realmente são muito mais fundamentadas, e por isso que muitas pessoas falam, e eu concordo, a gente está nesse processo de pioneirismo mesmo do utility token. Não estou dizendo que a gente não vai ser security token, eu não acho isso vantajoso. A gente está aqui olhando também. A gente tem um conselheiro nosso lá, o Rubens Neinstein, que é membro da Fibri, né? Que é uma fundação voltada para real estate, para blockchain real estate, que a gente acompanha todos os materiais deles desde sempre. Então a gente vê que não existem tokens de utilidade mesmo, pelo menos pela Fibri, vamos dizer, né? Para quem acho que é fibree.org, eu acho, o site, para quem quiser dar uma olhada. Mas se meter um Fibri ali no Google, acho que vai. Então, esse é o organismo que é vamos dizer, o organismo que mais está ali trazendo novidades. A gente está lá como uma das empresas listadas na Fibri, também a Ribus. Então, assim, cara, quer dúvida, quer procurar um pouco mais, a Fibri acho que é a melhor leitura. E a gente não viu nenhum token parecido com o nosso. Nós também não, acho, né? Se tiver algum, já me ajuda. De cabeça, não, viu? Acho que nesse modelo não. Tem, assim, já vi casos com similaridades, mas eu acho que o caso de vocês, nesse modelo, eu não lembro de cabeça, não. Cara, parabéns pelo projeto, muito ambicioso, muito interessante e muito completo, né? Assim, endereçando as principais dúvidas, se preocupando não um palmo à sua frente, mas daqui a 2, 3, 4 anos, como vai se desenvolver esse mercado. E muito bem tocado aí, foi um prazer conversar com você e te conhecer e conhecer melhor a Ribus aí. Valeu, Paulo. Eu acho interessante agora a gente estar com um empreendimento, né, chamado Viverde, em Itaipava, investido pela Ribus, no qual a gente está com um processo também de ter garantias em tokens, no sentido de, cara, você pode escolher entre a valorização da casa ou o token, compra uma cota agora desse empreendimento, coloca numa SPE, e aí você avalia quem teve uma melhor performance, o imóvel ou o token. Então acho que esse é um projeto que eu esqueci de falar aqui, interessante, né, linkado ao imobiliário, para a gente poder começar a introduzir o token com cautela nos clientes. Então, cara, compra em token, calma. Primeiro vamos colocar ali 2 ativos para ele ir sentindo, e esse acho que era um ponto interessante do que a gente está fazendo agora, né? Estamos num processo de MVP dessas empresas, conversando com algumas corretoras para poder aumentar a liquidez, né? E realmente fazendo esse trabalho aqui de falar para as pessoas o que é a Ribus.
E acho que o canal de vocês é muito interessante, tem tudo a ver com o nosso momento. E, cara, eu fico lisonjeado de estar aqui, porque dos que eu vi, só tinha fera. Espero que eu tenha conseguido trazer um conteúdo de qualidade aí para vocês. Não, com certeza. Obrigado aí. Realmente um projeto muito interessante, né? A gente vai olhar até mais no detalhe mais para frente aí. E também pioneirismo, né? Que a gente sempre precisa. O mercado cripto, ele por natureza é pioneiro, mas tem o mercado cripto que tem uma interseção com o mercado real, que aí é outro pioneirismo. Então, parabéns aí pelo trabalho. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado pessoal. Valeu, Com isso um a gente abraço. encerra nosso Criptopiratas. Até a próxima. Valeu.